A coluna de ar que exerce pressão sobre a superfície da Terra e todos os objetos que se encontram nele nós chamamos pressão atmosférica. Claro, nós somos objetos por cima dessa Terra, então ela também está sobre nossas cabeças. E ela pode pesar em torno de 10.000 quilogramas. Considerem que os carros normais pesam entre 900 a 2.000 quilogramas. Isso equivaleria a uns cerca de 5 carros por cima da nossa cabeça. Uma pergunta simples e óbvia seria, então por que a pressão atmosférica não nos esmaga? É sobre isso que eu quero conversar agora. Você ficou curioso? Então vamos conversar sobre isso. Como é que você recebeu a notícia de que o ar exerce pressão sobre nós? Claro, e uma pressão absurda que seria capaz de nos esmagar. E por que isso não acontece? Vamos começar aqui por esclarecer os dois conceitos envolvidos, pelo menos os dois principais conceitos envolvidos. Pressão, e eu estou falando aqui em termos físicos porque pressão é uma palavra bem comum e nós temos pressão sobre tudo, para pagar as contas do dia a dia, pressão para cuidar dos filhos e uma série de pressão, quando temos inclusive uma série de provas numa mesma semana, nós estamos sobrecarregados, estamos sob pressão, mas não é nesses termos que eu estou usando aqui o termo pressão, eu estou usando aqui o termo pressão como conceito físico. Pressão é a força que se exerce sobre uma determinada área. Ela é diretamente proporcional a essa força que você exerce, inversamente proporcional a essa área, ou seja, ela decresce com o crescer da área e cresce com o decrescer da área, inversamente proporcional, e é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior é a força, maior é a pressão que você vai ter. Do tipo, se você tem um lápisinho, e isso é a explicação de por que a ponta, aquela parte do carvão, quando você afia o lápis, se colocares a mesma força dos dois lados, na parte do carvão e na parte da borracha, e depois aplicares a mesma força para esses lados, a parte do carvão dói mais do que da parte da borracha. Por quê? Porque você está aplicando a mesma força, mas a pressão, como eu disse, é inversamente proporcional à área. Quer dizer que quanto maior é a área, menor é a pressão. O que quer dizer que na parte da borracha a área é menor, ou seria a verdade dizermos que na parte do carvão, então, a parte da borracha a área é maior, na parte do carvão a área, então a pressão vai ser maior na parte do carvão se comparado com a parte da borracha, já que a força que está a se exercer é a mesma. Por isso é que você sente com muito mais facilidade a dor na parte do carvão do que na parte da borracha. Então, basicamente, a pressão é isso, é a força que você vai aplicar sobre uma determinada área. Já a atmosfera é basicamente o ar que vai circular sobre nós. Esse ar é constituído de átomos, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. E, como vocês sabem, o ar tem massa. E, por ter massa, haverá reação da gravidade sobre ele. Então, a pressão atmosférica é basicamente a pressão que o ar exerce sobre a superfície da Terra. E, como eu disse a princípio, nós estamos na superfície da Terra e sobre todos os objetos que estão sobre a superfície da Terra, esse ar também exerce alguma pressão. É isso que nós chamamos de pressão atmosférica. Claramente vocês já perceberam que a força aqui em questão é a força de gravidade. E como nós dissemos em vídeo anterior, a força de gravidade, nesse caso a gravidade, ela tende a atuar no sentido cima-baixo, na direção vertical, no sentido cima-baixo, porque ela está atraindo os corpos para o centro da Terra. E como dissemos há pouco tempo, o ar é constituído de átomos e os átomos têm massa, então eles também para cada atm de pressão você tem 1 newton de força, ou seja, para cada unidade de pressão você tem uma unidade de força. A nível do mar, a pressão mede é da ordem de 10,5 atm, o que quer dizer que a força seria exatamente dessa ordem em newton. É algo na ordem de 10,5 newton por cada metros quadrado. Isso seria basicamente, se considerarmos que a gravidade da Terra é em torno de 9,8 a nível do mar, isso seria mais ou menos 10.000 quilogramas sobre a nossa cabeça. E a principal questão é por que isso não nos esmaga. Levante as tuas mãos, ou mostre a palma das tuas mãos.
Imagine que por cima da palma das tuas mãos tem agora cerca de 25 quilogramas. Isso é bem mais pesado do que um bebê recém-nascido. Mas ela está lá firme. Por que isso acontece? É aqui que entra a questão então da lei física do equilíbrio. Por cada centímetro quadrado nós temos cerca de 1 quilograma de ar. Mas isso seriam em torno, por exemplo, na palma da tua mão poderiam chegar uns 25, 26 quilogramas, dependendo do tamanho das tuas mãos. Uns 25, 26 centímetros quadrados nas tuas mãos, então isso seria em torno de 25, 26 quilogramas de ar sobre as tuas mãos. Por que por que você não sente o peso dessa massa toda? Porque há equilíbrio. A massa que está por cima é a mesma que tá por baixo, ou seja, é como se essas duas massas estivessem se equilibrando entre si. A tua mão está lá no meio, mas não é ela quem sustenta a massa que está por cima. É a massa de ar que está por baixo do braço que vai sustentar a massa que está por cima. E para a pergunta inicial, vale a mesma resposta, ou seja, ao redor de nós, não apenas por cima das nossas cabeças, mas ao nosso redor e em todas as outras partes, na verdade, existe uma quantidade de ar, ou seja, é como se o ar estivesse se mantendo. Não é nós que sustentamos esse ar. E nós não sentimos o peso desse ar porque nós já nascemos e crescemos habituados a isso. É tipo, sabe, aquelas coisas que não temos necessidade de questionar, não pensamos nela porque parecem não fazer nenhum sentido. É exatamente isso. Ou seja, ela está sobre a nossa cabeça, está sobre as nossas costas, está sobre os nossos pés. Na verdade, está em todos os outros lugares. Então, é o ar se sustentando, se equilibrando entre si. Mas a compreensão desses assuntos tem levado a várias aplicações. Por exemplo, aqueles colantes que costumam colocar nas portas da geleira para enfeite. Vocês já repararam que elas não têm cola? Elas funcionam exatamente por causa da compreensão desse princípio. Ou seja, ela é como se afastasse toda a pressão atmosférica no interior do objeto e deixasse só a pressão atmosférica no exterior, que faria a pressão sobre a porta da geleira, e isso é que ia manter aquele objeto colado à geleira. Por exemplo, quando você vai chupar o sumo a partir de um canudo, imagina que você está com uma palhinha e está chupando a partir de um canudo, o que faz com que o líquido suba para a tua boca não é exatamente o esforço que você faz, em parte é o esforço que você faz porque você acaba, ao puxar, retirando o ar do interior do sumo. Isso faz com que o ar no exterior pressione o sumo para que suba até a tua boca. Isso acontece, por exemplo, com os balões. Quando o ar é retirado do interior do balão, o ar externo pressiona e acaba deformando o balão. E uma coisa importante, eu não sei o que acontece comigo, mas eu estou sempre confundindo as coisas. Então, numa hora ou na outra, eu poderei ter mencionado atmosfera em vez de Pascal. Mas fique sabendo que se eu mencionei atmosfera, cada unidade de atmosfera correspondendo à unidade de Newton, então eu cometi um erro. Na verdade, cada unidade de Pascal corresponde a uma unidade de Newton. Então, toda vez que vocês encontrarem uma atmosfera como se a unidade fosse correspondente a Newton, vocês fiquem sabendo que eu cometi um erro. É a unidade de Pascal. Então, basicamente, a explicação para por que a atmosfera não nos esmaga é essa. Ou seja, existe uma certa quantidade de ar no interior que se equilibra com a quantidade de ar que há aqui no exterior, que nós chamamos pressão atmosférica. Esse equilíbrio entre eles faz com que o ar não nos esmague. Eu espero que o seu tempo tenha valido a pena. Até o próximo vídeo.